Da atividade de espanhol realizada no dia 10 desse mês, ou seja, semana passada, né? Onde esta atividade abordava o conteúdo dos pronombres de complemento direto. Lembrando que para cada pronome complemento direto, nesse caso, para cada pronome pessoal há um pronome complemento direto. Yo, me, tu, te, el, lo, ella, la, nosotros ou nosotras, nos, vosotros ou vosotras, os, ellos, los, ellas, las. Lembrando que para usted e ustedes, tanto faz o lo como o lá, o los como o las. Aí ele manda seguir o modelo. Aí diz assim: não sé el contenido de la prueba, não sé lo que. El contenido de la prueba. Então, quando eu respondo a pergunta lo que, eu obtenho o objeto direto que eu vou substituir pelo pronome complemento. Então, o conteúdo da prova seria o que nos pronomes pessoais? Seria ele, né? Quando é terceira pessoa, tá mais no caso neutro, que vai ser lo. Lembrando que esse pronome complemento, ele tanto poderá ir antes como depois do verbo. O que vai dizer se vem antes ou depois é o tempo ou modo que esse verbo se encontra. Se por um acaso esse verbo ele estiver no modo indicativo ou subjuntivo, independendo do tempo verbal, esse pronome complemento ele vem para antes do verbo. Agora, se este verbo ele estiver no infinitivo, gerúndio ou imperativo afirmativo, esse pronome complemento vem para depois do verbo, formando uma única palavra. Então, vamos lá. Letra A. Paquita come paella. Aí eu vou lançar a pergunta ao verbo. Paquita come lo que? Paella. Essa paella, nos pronomes pessoais será ella. Terceira pessoa do singular feminino, que eu vou substituir pelo pronome complemento referente à terceira pessoa, que vai ser lá. Aí ficará Paquita lá come. B. Yo veo la tele. Yo veo lo que? La tele. Então, la tele é o objeto direto que eu vou substituir pelo pronome complemento. Então, esse la tele está fazendo referência à terceira pessoa do singular feminino. Yo la veo. Marta aprende espanhol. Marta aprende lo que? Espanhol. Então, espanhol está fazendo referência à terceira pessoa do singular masculino, ele, que vai ser o lo. Marta lo aprende. El panadero hace el pan. El panadero hace lo que? El pan. Que el pan vai ser o objeto direto, que se eu for substituir pelo pronome pessoal, vai ser ele. Masculino, singular, terceira pessoa, né? Que vai ser lo. El panadero lo hace. Los Morales venden sus coches. Los Morales vendem lo que? Sus coches. Seus carros. Está fazendo referência a ellos, plural masculino. Terceira pessoa do plural masculino, que vai ser los, nos pronomes complementos. Los Morales los venden. Ella tiene 3 bicis. Ella tiene lo que? 3 bicis. Essas bicis está fazendo referência a ellas, terceira pessoa do plural feminino, que vai ficar ella las tiene. Vamos lá para a segunda questão. Contesta según el modelo. Recuerda essa telenovela? Ele está perguntando a você. Perguntando se tu recuerdas. Aí, como é que você irá contestar? Se la recuerdo. Esse lá está fazendo referência a essa telenovela, né? Escuchais la notícia. Escuchais lo que?
la notícia, que é o objeto direto, que eu irei substituir pelo pronome complemento de objeto direto, que será lá, né? Porque la notícia está fazendo referência a ela. Aí, observem que muda a questão do verbo, né? Aqui ele está perguntando se vosotros escuchais la notícia. Aí, como é que vosotros irão responder, contestar? Se la escuchamos. B. ¿Venden ustedes el piso? Sí, lo vendemos. ¿Saludas al maestro? Sí, lo saludo. ¿Desayunamos pan? ¿Desayunamos pan? Sí, lo desayunamos. ¿Ponemos la ropa? Sí, la ponemos. ¿Limpiaste tu habitación? Sí, la limpié. ¿Quieres a tu novio? Sí, lo quiero. ¿Has hecho la tarea? Sí, la has hecho. Lembrando que aqui eu tenho um tempo verbal composto, pretérito perfeito. Então, aqui, has hecho, está perguntando se tu has hecho las tareas. Aí, você irá responder. Se las he hecho. Aqui já faz referência a yo. Por isso que há necessidade de mudar o verbo. Vamos para a terceira questão. Vamos lá, terceira questão. Vuelva a escribir as frases sustituindo os complementos por los pronombres adequados e situando-los em el lugar correto. Quando ele fala nesse situar, ele está falando que você precisa observar o verbo. Se o verbo se encontrar no imperativo afirmativo, que é tipo dando uma ordem, no infinitivo, que é aquele que termina em AR, ER ou IR, ou no gerúndio, que é aquela terminação ANDO, esse pronome complemento, ele vai para depois do verbo, formando uma única palavra. Pois vamos aqui. Letra A. Guardem los livros. É como se eu estivesse dando uma ordem. Então, eu sei que vai ficar para depois do verbo. Los libros é o objeto direto, que será substituído por los, porque está fazendo referência a ellos. Terceira pessoa do plural. Então, guardem-los. Vou a escrever uma carta. Vou a escrever lo que? Uma carta, que vai ser terceira pessoa do singular feminino. Aqui se observa que tem um verbo no infinitivo. No entanto, tem outro verbo aqui conjugado no presente do indicativo, agregado a ele por uma preposição, onde essa estrutura é conhecida como perífrase verbal. Então, de duas, uma. Ou eu vou colocar esse pronome complemento aqui, depois do infinitivo, ou antes da perífrase verbal. Dessas duas formas estão corretas. Vou a escrever-la, ou lá vou a escrever. O que eu não posso é quebrar essa perífrase no meio. C. Escute las explicaciones. É como se eu estivesse dando uma ordem. Las explicaciones es ellas. Terceira pessoa do plural feminino, que irá ficar escute-las. Prepara la cena. La cena é a janta, o jantar, que vai ser terceira pessoa do singular, ella. Prepara-la. E letra E. Juana está comprando la casa. Aqui eu tenho uma perífrase de gerúndio. Ou eu posso colocar o pronome aqui antes do estar, ou depois do comprando, juntando-se a ele, formando uma única palavra, que ficará: Juana está comprando lá. Esse lá está fazendo referência a la casa. Ou Juana lá está comprando. Então, aqui encerramos nossa devolutiva. Caso tenha ainda alguma dúvida, é só me acionar. Abraço e até a próxima.